Salve Maria! Mais um react que faremos, e hoje de um ex-católico, né? Aqui na descrição diz o seguinte: Pastor Oswaldo Lobo, ex-católico praticante, conta testemunho de conversão e abandono do catolicismo romano. Então hoje será um ex-protestante reagindo a um ex-católico. Lembrando, não estou aqui para julgar o referido pastor, mas eu vou checar fatos aqui. Então, o que ele disser, eu vou ter que passar pelo crivo da doutrina católica que eu estudei, né? Que eu recebi na catequese e que eu estudei por minha conta. Então, vamos lá ver esse relato de ida de um católico virando protestante, né? Pastor. Um negócio meio doido. Eu católico, e era a época carnaval. E eu fui me confessar com o padre. O padre tinha me casado. Eu estava com 21 anos, me casei, eu era aspirante oficial. O padre muito meu chato, era o capelão. Falei, padre, eu tenho que me confessar. Não, é Páscoa. Tem que me confessar, porque o católico é um negócio interessante. Você que nunca foi católico, você não entende. O cara pode fazer bagunça o ano inteiro. Mas na Páscoa, ele tem a obrigação de comungar. Então, na Páscoa, Assim, ele fala assim, você que não é católico, você não entende. Na verdade, eu sou católico e eu não entendi nada do que ele falou. Porque isso não existe, né? Você não pode bagunçar o ano todo sendo católico e comungar e confessar na Páscoa. Isso não existe. Ele fez uma enorme confusão. E isso é reflexo do quê, gente? Da péssima catequese que a gente tem nas paróquias, né? Infelizmente, o nível de catequese hoje dentro da igreja é terrivelmente ruim, né? Pegam qualquer um, pegam pessoas ali que têm suas ideologias, gente que não prega nada de catolicismo, prega a opinião dele, e vira isso aí, né? Ou então o desinteresse da própria pessoa, que também muitas vezes é isso. Ele confundiu totalmente as coisas aqui. Se ele foi católico, ele foi um péssimo católico. Ele confundiu os 5 mandamentos da igreja. Eu tô com ele aqui, ó. Esses são os 5 mandamentos da igreja. É o mínimo que você tem que fazer no ano, né? Então ele confundiu isso aqui, ó, o 2 e o 3. Confessar-se ao menos uma vez por ano. Então não é você bagunçar o ano todo e vai lá, confessa e está tudo certo. Não. É você confessar no mínimo uma vez ao ano. Por quê? Se você não fizer isso, você incorre em um pecado mortal e comungar pelo menos na Páscoa da Ressurreição. Então, se você não recebeu Eucaristia pelo menos no período da Páscoa, você também está em pecado mortal. Você comete um pecado mortal. Então aqui não é assim, ele confundiu totalmente. Não é você bagunçar o ano todo e fazer isso aqui e tá tudo certo. Não. Isso aqui é o mínimo. Entendeu? Então, esse cara, ele não foi um bom católico. Ele não foi um católico estudioso, ele não foi ensinado e, você sabe, né? A primeira interpretação pessoal que um protestante chega e fala para essa pessoa, ela sai do catolicismo. Joga um Êxodo 20 na cara, pronto. Por quê? Porque não está preparado para defender a própria fé, né? Vamos lá. acho que ele vai celebrar a ceia. Só que para celebrar a ceia ele tem que confessar. Então, tem um lugar lá que é o confessionário, tu chega lá, aí tu conta. Lembrando que nós não celebramos ceia, a gente celebra Eucaristia, que é uma ceia, mas a gente não pode confundir com a dos protestantes, que a dos protestantes é só uma representação. O nosso é corpo de Cristo. Né? Aí no final, o padre, ele te dá, assim, você vai rezar 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso, você vai pegar a cesta básica, vai lavar o carro do padre, ele vai te dar uma penitência. Aí nesse dia, o padre, ele tava... Lembrando também que a maioria das vezes a penitência ela não é obrigatória, né? Só se for algo assim, eu roubei alguém. Aí o padre fala, ó, você vai ter que restituir a essa pessoa o valor. Se eu não restituir, aí eu cometo um pecado mortal. Uma coisa muito grave que eu tenho que reparar. Aí sim. Agora, reza 5 Ave Marias como penitência. Se você não rezou, não vai alterar em nada na sua confissão. Você só vai ter deixado de cumprir aquela penitência. Mas não vai mudar nada. Pode ser um pecado venial? Talvez. Eu creio que é venial. Mas não vai alterar nada na sua confissão.
com pressa. Aí ele falou, tá bom, a penitência é o seguinte, ele deu uma Bíblia, uma tradução chamada Vulgata Latina, é muito usada na Igreja Católica, uma Bíblia que você olha assim, ele é rosa de lado, assim, ela tem uma pintura rosa. Assim, você vai ler 30 capítulos do livro de Salmos. Só que eu gosto muito de ler. Eu li Salmos, aí voltei para Provérbios. Cara, quando eu cheguei em Provérbios, falei, tô frito, vou pro inferno. Provérbios foi um choque. Quero me converter com Provérbios, é um negócio doido, né? E engraçado, né? Geralmente, a pessoa, quando ela fala que ela é ex-católica, ela condena o próprio testemunho dela já. Porque ela diz o seguinte, eu era católico e não li a Bíblia. Então você era um péssimo católico, né? Se você não lia a Bíblia, poxa, então a Bíblia é o básico, né? A Bíblia é o mínimo que você tem que ler para ser católico, para ser entendido da fé, você viver sua fé. A Bíblia é o mínimo. Você não lia nem a Bíblia, então você era um péssimo católico. Então, quando a pessoa vem e fala isso, eu já desconsidero. Falo, não, isso é ignorante. Porque a pessoa, ela tá lá, ela só bate cartão em igreja, né? Então, é isso. Assim, todo respeito ao pastor, mas eu tô vendo mais do mesmo. Mais do que hoje eu vi de a nata de ex-católicos, né? Que a grande parte vira pentecostal, né? Que já é de baixo nível intelectual. Eu tenente na época, aspirante, chamei um soldado que era crente. Falei, cara, me explica isso aqui. Ele começou a me explicar. Eu falei, cara, e agora? Tem que ir pra igreja de crente. Aí passou aquela Páscoa, um mês depois eu reencontro com... Engraçado assim, é que ele nem teve a curiosidade de pesquisar, de estudar, entender o contexto daquele versículo. Porque, gente, desde que eu me converti ao catolicismo, não teve uma pergunta minha que não foi respondida pela Santa Igreja. Basta buscar. Basta você ler o catecismo. Eu conheço católicos que nem sabem o que é o catecismo da Igreja Católica, né? Quem dirá catecismo romano e catecismo de São Pio X? Então, assim, você tem que buscar. Se você não buscar, se você não estudar a doutrina, se você não estudar os concílios, se você não estudar a história da igreja, como as coisas se desenvolveram, você vai virar protestante, porque esse é o caminho. Porque os protestantes, eles vêm muito bem armados com argumentos. E se você não estudar, se você não correr atrás, o primeiro Êxodo 20 que citar para você, você vai deixar de ser católico. Você vai abandonar a única e verdadeira igreja para partir para uma dessas milhares que tem por aí, né? O capelão, compadre, ele é meu amigo até hoje. Falei com ele agora, véspera de Natal. Eu falei assim, padre, essa Bíblia que você me deu é a Bíblia Católica? Ele assinada pelo Papa, Paulo VI, concílio não sei do que, Ave Maria, o nome da Bíblia, a tradução Ave Maria. Aí eu falei assim, padre, porque a igreja me manda para lá, a Bíblia me manda para lá. Ele fala, cara, é o seguinte, uma coisa interessante aqui. É muito difícil dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia é um livro muito complexo, né? Por exemplo, o adventista, a Bíblia manda guardar o sábado. Já para a denominação dele, com certeza não. O dia de guarda é no domingo. Então é muito difícil dizer o que a Bíblia manda. Depende de interpretação. E qual é o grande problema do protestantismo? Ele carece da tradição dos apóstolos. Eu citei no último vídeo a Eucaristia. A Bíblia é muito clara com relação à Eucaristia. Então, assim, e eles não seguem. Para eles é representação. Então, como é que a Bíblia fala que o corpo, o pão consagrado é corpo de Cristo e os protestantes não creem nisso? Então, é contraditório o que ele está dizendo aí. Então, assim, não é seguir a Bíblia, é você seguir o que se interpreta, né? Nós seguimos a interpretação de 2000 anos de igreja. Eles seguem a interpretação do pastor, do Lutero, dessa turma aí que veio depois. Não obedece a Bíblia. Meu padre, o padre que me casou, o cara que era capelão, o cara que era o cara da paróquia. E eu acho que essa é a pior parte do vídeo. Fiz catecismo, me era comunhão, crisma, só aquele católico, era dizimista. Tô vendo. Dizimista. Tô Fiel, vendo. praticante. Praticante. O católico banda voa, né? Sabido. Eu falei, cara, é o seguinte, vou te falar, Lô. A gente não obedece a Bíblia, não. A gente obedece ao Vaticano, a gente obedece ao Papa. Para você obedecer a Bíblia, você tem que ir para a igreja de crente.
Aí ele falou assim, meu irmão, igreja séria, ele, Assembleia de Deus, Batista, Metodista e Presbiteriano. Palavra dele, não se meta com a Universal, não sei o que, ele tinha... Cara, fiquei com aquilo no coração. Aí que eu fiz, comecei numa igreja... Agora a gente sabe por que ele é mal catequizado, né? Nem o padre é, né? Gente, mas eu não duvido não, tá? Eu não duvido disso aqui não, tá? Porque eu já encontrei umas figuras aí que falam muita besteira. Gente, é isso. Você vê ali que nem o padre dele não era muito chegado no estudo, né? Se é que, né? Vai saber. Mas vamos terminar de ver o vídeo aqui, porque é inacreditável umas coisas dessas. Desse soldado. Falei, mesmo na tua igreja? Aí comecei na escola bíblica dominical. Me lembro quando eu me converti. Pronto, o vídeo acabou. Gente, é isso. É, assim, a média dos ex-católicos que eu conheço. É isso aí. Eles não conhecem os documentos da igreja. Você vê que ele nem sabia o nome do Papa, Papa Paulo VI, Concílio Vaticano II, ele nem sabia. Então, não era católico. Não sabia nada, não conhecia o catolicismo, né? E foi para a igreja de crente porque passou a interpretar a Bíblia com um viés protestante. É isso. É isso aí. Por hoje é isso. Salve Maria!